Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo da diversão aqui agora no YouTube. Se inscrevam no nosso canal e ative o sininho para não perder as notificações de vídeos novos, beleza? Que agora nós somos YouTubers. A versão agora que será apresentada é a versão 11.13.15.0 do MyUp. Aqui nós temos um quadro de atualização já com vários clientes beta teste e aqui as tarefas que nós vamos apresentar. Essa versão no total tem 33 tarefas. Vamos começar então. Bom, essa versão, como de costume tem coisas novas e algumas correções, alguns tickets que a gente ajustou já nessa versão. O primeiro deles aqui é uma adequação que foi identificada com o cliente Ramalho Carnes, que é o que? Nas entradas aqui, tanto manual quanto por EDI, não estava sendo contabilizado nos valores contábeis. O que são os valores contábeis? Aqueles valores que a gente consegue consultar aqui no livro de entradas, base de cálculo, isentas e outras, e o valor contábil, que é o valor total da nota. Não estava sendo contabilizado o valor do Fundo de Combate à Pobreza, ST. Então, o ICMS ST, ele é contabilizado no valor final da nota. Então, se eu tenho uma nota de R$100 e R$15 de ST, essa nota tem um valor contábil de R$115. Se eu tenho R$100 na nota, R$15 de ICMS ST e R$2 de ICMS de Fundo de Fundo de Combate à Pobreza do ICMS ST de R$2, então essa nota custa, o valor contábil dela é 100 mais 15 mais 2, então seria 117. E esses dois não estavam sendo contabilizados, então, no cálculo para a impressão do livro. Então, isso já foi adequado. No assistente de devolução para o cliente Pipocão, foi feito aqui. Então, aqui no assistente a gente consegue devolver vendas originadas de cupom fiscal. E no cupom fiscal, como todos sabem, a gente consegue emitir um ECF, um SAT ou um INFC. E na venda do ECF, o campo CST do ICMS, ele é obtido através do cadastro do produto, porque a gente não tem CST de ICMS no ECF. A gente fez uma adequação para buscar na linha fiscal do produto, caso tenha, e não sempre do resumido, que é o caso do cliente Pipocão, onde ele atribui numa linha fiscal a tributação do ECF. E é essa que a gente tem que usar na hora de devolver o produto. E para o cliente Gale, algumas versões atrás a gente liberou a funcionalidade aqui na lista de preço da comissão por faixa de valor. Então temos uma comissão mínima e uma comissão máxima. E como característica aqui na lista de preço, a gente tem esse campo aqui de inclusão automática de produtos. Então como que ele funciona? Quando eu cadastro um produto novo no sistema, ele cai direto nas listas de preço que tiverem essa flag marcada com os valores padrão dessa lista. O que estava acontecendo é que os valores de comissão mínima e máxima não estavam sendo atribuídos ao produto aqui no momento de inserir. Então, foi feita a correção para pegar esses valores certinho aí no momento da criação de novo produto. Para o cliente Ramalho Carnes também, aqui na lista de preços, na impressão 1, a gente tem a possibilidade de pesquisar e imprimir itens somente que tiveram seu valor de compra alterado. Né? Então, o que acontecia nessa tela? Nesse determinado período que eu pesquisei, pode ser que o produto tenha tido seu valor alterado mais de uma vez. Então, todas as vezes que ele teve essa alteração, né, porque a gente tem a data da alteração aqui, ele era impresso toda vez que foi encontrada uma alteração nesse período. Então, a gente fez a alteração de somente exibir a última alteração. O valor de venda é o valor do produto mesmo, mas ele imprime só uma vez e exibindo a última alteração apenas. Tá? Então, para não ficarem os registros duplicados aqui na tela. Para o cliente Unifrios, foi identificado um problema, um erro em tela aqui na consulta, sugestão, necessidade de compras. Então, quando a gente gera um pedido por essa tela, a gente consegue informar o fornecedor aqui direto. E o que estava acontecendo? O cliente vinha aqui, colocava a quantidade e o valor unitário, gerava o pedido e no momento que abrir essa tela, bam,
cannot focus a disable invisible window. Então a gente tinha um erro aqui na tela que já está corrigido. Para o galho também, na entrada por XML, aqui em stocks, FA entrada. Então tinha um probleminha aqui que nessa tela a gente então lê um XML de um fornecedor. No layout do XML, o código do produto ele é um código alfanumérico, ou seja, ele pode conter letras e números. E aí nós estávamos com um probleminha quando o produto, nesse campo, tinha letra. Então estava dando com um problema de conversão também na hora de vincular o pedido de compra a uma nota que tivesse produtos com letras em seu código do XML. Então isso foi corrigido. Peço desculpa, gente, eu estou um pouco gripada. Agora aqui para Dom Jason, uma implementação no comissão 6. Então aqui, relatórios, comissões 6. Foi adicionado então um filtro por filial. Então agora a gente consegue filtrar as comissões, nesse relatório comissões 6, por filial. Tá? Múltiplas filiais. Cliente Dom Jason. Uma solicitação do cliente Bananas Bezutti foi: quando a gente imprime um boleto, fechei aqui. Na impressão do boleto, na parte de baixo, a gente tem os dados do pagador. Então, nós temos o endereço dele completo. Ele solicitou que o endereço no boleto fosse impresso o endereço de cobrança do cliente. Até então, desde então, na verdade, era sempre impresso o endereço principal. Desculpa, e agora foi solicitado que fosse impresso então o endereço de cobrança. Só abrir aqui a tela do cliente para mostrar para vocês. Como a gente pode ter mais de um endereço de cobrança, então ele sempre vai imprimir o principal, tá? Então aqui a gente tem aqui o padrão, na verdade, né? Então o endereço que tiver como padrão de cobrança é o endereço que vai ser impresso então lá no boleto. Então isso para todos os modelos de boleto, AC, CB, UP, todas as telas de impressão, reimpressão, remessa, tudo está previsto então para imprimir o endereço de cobrança do cliente. Aqui para a distribuidora, uma implementação também. A gente teve um decreto, né, para o Estado de São Paulo para destaque do crédito simples do ICMS em um registro específico do SPED fiscal, que é o registro E111. Então, o que é isso? Como que ele vai funcionar? Aqui na tela do EDI, na verdade, antes de tudo, a gente precisa habilitar um parâmetro no SPED. Então, aqui para o cliente AG ou para todos os clientes que quiserem gerar esse registro, né, temos que vir aqui em obrigações acessórias, configurações, parâmetros da geração. E aí, por filial, temos um parâmetro novo, 17. Então, aqui a gente tem a descrição dos parâmetros. Então, o parâmetro 17 destaca o crédito do ICMS Simples Nacional no registro E111 do SPED fiscal conforme decreto tal. Ou seja, isso aqui é para o Estado de São Paulo. Então, é por filial, né? Como a gente podemos ter filiais de estados, na mesma base, ter filiais de estados distintos, então o parâmetro é por filial. Então, a gente tem que marcar aqui, a filial 2 está marcada, filial, o destaque como sim. E aqui, quando a gente marca esse parâmetro e dá entrada em uma nota de um fornecedor simples nacional, o que vai mudar? Então, aqui, a gente vai ter os valores do ICMS que serão escriturados no registro E111 condizente aos ajustes fiscais. Então, se aparecer nessa tela, é que o sistema conseguiu obter do XML qual que foi o crédito do ICMS Simples Nacional daquela nota e vai salvar no sistema e depois, quando a gente gerar o SPED, ele vai sair lá. Então, vou escolher ele aqui, ajustar algumas outras coisas. No segundo item, a mesma coisa. Então, a gente dá o ICMS aqui e ele mantém para o ajuste.
Vou acessar tudo aqui e vou salvar o lançamento. Beleza. Esse processo, é importante frisar que ele só é possível fazer dentro da tela de entrada por XML. Por quê? Porque através dela a gente consegue obter qual que foi qual que é a CST, né, o código do regime tributário do emitente, e também os valores, as tags, né, de alíquota do crédito e ICMS. Tá? Então, se a gente alterar a nota aqui dentro da movimentação de estoque, esses valores não são perdidos, mas também a gente não consegue alterar esses valores aqui dentro, tá bom? Vou processar então o SPED, gerar ele aqui para mostrar como que ele vai ficar no validador. Hoje é dia. Beleza, vou gerar ele aqui. Vou importar aqui no PVA, Programa Validador, não sei, C. Cadê o pagode lá enquanto a gente usa o liquidificador, né? Enquanto processa aqui o SPED. Que ele é o momento para vocês tomarem uma água. Tudo isso foi para importar, agora eu vou validar. Esperar o SPED aqui se atualizar, né? Que ele também, né? O validador também é sistema, né? Ele também se atualiza. Uma loucura. Bom, então aqui, se a gente vier na parte de escrituração do registro operação do bloco E, a gente então vai ter filho do E110, o E111. Então ele vai gerar este registro aqui, ajuste, benefício e incentivo. Então esse daqui é o código do ajuste, né, referente ao decreto que a gente está fazendo. E aqui vai vir o total de todas as notas que a gente der entrada. Dessa forma que eu acabei de mostrar, ele vai fazer um totalizador e colocar nesse registro, tá? Então, o registro 11 não tem filho, mas o pai dele é o E110, beleza? Então, essa é a alteração aí para o cliente AG Distribuidora, que outros clientes do Estado de São Paulo também podem vir a solicitar. Aqui nós temos uma coisa nova, e uma coisa muito legal. Agora no Stocks a gente tem a central de produtos. Então, da mesma forma da central de vendas e da central logística, agora a gente tem um grid de análise de vendas. Um grid de análise de vendas, olha o costume. Um grid para o cadastro do produto em si. Então, a ideia é que, assim, a partir daqui, o cliente ele vai conseguir criar vários relatórios do jeito que ele quiser. Então, todos os dados que tem no cadastro do produto, tanto o dado principal dele quanto tributação detalhada, dado por filial e múltiplas unidades, a gente vai ter aqui tudo numa mesma tela, tá? Então, como a gente sabe, a tributação detalhada, os dados por filial e múltiplas unidades, um produto ele pode ter mais de um registro referente a esse conteúdo que a gente quer ver. Então, para que esses sejam... Vou até criar uma nova aqui. Para que esses dados, por exemplo, da tributação detalhada do produto seja exibido, então a gente tem que marcar aqui. Por quê?
pensa assim, eu tenho um produto que tem 5 linhas fiscais. Se ele sempre exibisse, sempre pesquisasse com base nessas linhas, e eu fizesse uma análise para ver só o código, a descrição e o código de barras, por exemplo, o meu produto iria aparecer 5 vezes. Então, uma vez para cada linha fiscal. Por isso que a gente fez essa marcação separada, né? Só se a pessoa realmente quiser ver os dados dessa tabela, a gente marca aqui em cima, né? O que a gente quer ver. E aí, claro, se eu fizer uma análise com a tributação detalhada, por exemplo, eu vou ter que colocar aqui no meu grid o CFAP e a UF daquela linha, para eu conseguir identificar qual que é qual, certo? Então, todas as outras funcionalidades de ocultar campo, ordenar, salvar análise por usuário, exportar para Excel e enviar por e-mail, também temos aqui na central do produto. Aqui uma implementação restrita, bom, se vocês já viram o vídeo do PDV, vocês viram que a gente adicionou o código do caixa na tabela do vínculo do pedido de venda. Essa coluna é adicionada direto no PDV, mas a gente, para poder equalizar os objetos, para quem não tem PDV, a gente também vai criar essa coluna aqui pelo RP. Desculpa. Essa aqui foi uma tarefa desenvolvida pelo Caio e pelo Edson. A gente só equalizou aqui. Na versão 14.4, vocês devem se recordar que a gente fez aquela tarefa sobre o vínculo manual de um lote de validade aqui pelo módulo de vendas e depois ele era impresso no DANF. Então aparecia o lote, o código do lote, fabricação e validade. Quando a gente entregou ao cliente, ela pediu algumas modificações nesse texto e a gente está aqui só equalizando na versão. Para o cliente Peixoto, eles vão iniciar a utilização aqui da integração Acera. E o que foi feito? A gente só equalizou a geração desse arquivo com um layout novo, ou seja, foram criados novos campos nesse layout, né? Nos layouts dos arquivos, tem os aqui todos descritos na tarefa. Então, o layout tem novos campos e a gente adicionou esses campos na geração do arquivo, mesmo que fosse enviado em branco. Qual que vai ser o impacto disso para os outros clientes? A gente entrou em contato, né, com o pessoal da Acera e eles disseram que o cliente que gerar a integração, no momento que ele for ser atualizado para a versão 15.0, terá de entrar em contato com a Acera informando que agora ele vai enviar um arquivo no layout mais recente, aqui o layout 3.5, tá? Então, não tem mudança em conteúdo, assim, do que está sendo enviado, só equalização mesmo do layout, então adicionado novos campos, e só que isso a gente vai ter que ter uma certa atenção no momento de atualizar clientes que já utilizam essa ferramenta, porque eles vão ter que entrar em contato com a Acera informando que eles estão agora enviando no layout mais recente. Beleza? Juntamente àquela tarefa que eu acabei de comentar sobre o lote de validade manual, a gente havia criado alguns parâmetros, mas a gente não havia colocado em tela. Então agora a gente colocou. Um deles é aqui pelo produto. Na aba faturamento. Aqui, obrigatória informação do lote e validade manualmente no pedido de venda. Então esse parâmetro já está sendo utilizado dentro do sistema, mas não estava na tela. E a mesma coisa o parâmetro por estoque, o geral do sistema aqui na aba Stocks, que é a próxima tarefa. Essa tarefa aqui. Desculpa, é vendas. Vendas, itens do pedido, digitação manual do lote de validade. Também já existia, a gente colocou em tela. Casado com isso, a nossa próxima tarefa aqui foi toda a replicação das validações que a gente fez nesse vínculo manual com lote de validade lá na tela do pedido de venda, a gente replicou para a central de faturamento. Tá? Então, todas as validações de quantidade, se o produto tem um lote ou não, a gente replicou para lá. Então, tem muito visual para ser mostrado. Aqui nós temos um cadastro novo. Deixa eu só ver onde fica. Logística. Então, aqui em logística,
Aqui em processos nós temos um cadastro novo, um cadastro de tabela de frete. Então, o que vai acontecer? A gente vai criar cadastros, né, para cobrar frete, então, reais, a partir de um peso mínimo. E o tipo de documento que ele vai ser utilizado. Nossa, Sara, mas como assim? Isso aqui é só o cadastro para uma implementação futura que a gente vai desenvolver, mas a gente já liberou a tela. Então, liberamos a tela do cadastro e também o vínculo aqui no cadastro do cliente. Então, a partir de uma tabela de frete que a gente cadastrar e o cliente que está vinculado, você já imagina o que vai acontecer, não é mesmo? Então, aqui em logística, a gente vai conseguir, então, vincular qual tabela de frete que aquele cliente está relacionado. Beleza? Então, essas duas alterações, só cadastrais por enquanto, tá? Não tem funcionalidade ainda na emissão de nenhum documento fiscal. Então, aqui a tarefa para o cadastro do cliente e aqui a tarefa da criação da tabela mesmo. Agora, fiscal, para RD Alimentos, a gente fez uma adequação no cálculo da alíquota do ICMS quando a gente faz, não só ICMS, né? A gente aproveita já fez do ICMS ST e do IPI. Quando a gente faz uma nota fiscal de complemento, a gente só digita aqui o que? O valor da base de cálculo e o valor do imposto. E a partir disso, o sistema calcula a alíquota. E por algumas combinações de valores, por vezes a alíquota estava saindo, por exemplo, 11,99 ao invés de sair 12. Estava saindo 12,01 ao invés de sair 12. Então a gente fez uma adequação no código para obter essa alíquota de uma melhor forma e ser sempre redondinho aqui as alíquotas válidas de ICMS, né? Porque a alíquota de 11,99 ou 12,01, por exemplo, não existem. Aqui a gente teve uma adequação também no relatório de entrada do CIF para a Granja Haja. Isso já está adequado lá. Eles têm uma... Então, o relatório do CIF ele fica aqui em... Perdi o menu de estoques. Então, o relatório do CIF ele fica no menu de estoques e ele é com base nas entradas dos produtos. Mas eles têm uma regra um pouco diferente para notas de produtor rural. E algumas notas que estavam caindo nessa regra não estavam aparecendo no relatório. Então, com base na regra do CFAP que nós implementamos algumas versões atrás, a gente colocou aqui também, replicou para o relatório do CIF. Então, ele fica aqui em controles do CIF e controles de entrada. Esse aqui eu vou pular, vou deixar para por último, B2B, fase 1. Ainda na entrada por XML, a gente mexeu bastante aqui. A gente teve casos de 2 clientes, na verdade, na distribuidora e na Hipermassas. Pode ser que tenha acontecido com outros clientes também. Como havia comentado, a gente tem um cálculo dos valores contábeis da nota para serem impressos no livro de entradas, quando a gente dá a entrada na nota dentro do sistema. O que acontecia? Para esse cálculo desses valores, o sistema recalculava o ICMS para poder calcular o valor do ICMS em si, né? A base de cálculo e, por consequência, o valor total da nota. O que acontecia? Essas notas elas podem ter desconto, podem ter frete, despesas acessórias, que o nosso sistema calculava de uma maneira e, por vezes, o fornecedor do nosso cliente, né, o fornecedor da Hipermassas, o fornecedor da AG, calculou o ICMS de uma forma diferente, ou seja, considerando ou não essas variantes. E aí ficava, depois da entrada da nota pelo sistema, na hora de imprimir o relatório, o valor do ICMS ele ficava diferente do original que veio na nota fiscal. Beleza, então qual que foi a alteração? Quando a gente fizer uma entrada por XML, o valor do ICMS da base de cálculo que tiver na tela é o valor que vai ficar exatamente dentro do sistema. Então, pelo XML não é mais calculado. Então, a gente fica um espelho mesmo do que veio na nota. Agora, na entrada manual, o sistema vai sim recalcular o ICMS, por mais que ele tenha vindo pelo XML, de acordo com as regras do sistema. Até porque nós temos vários parâmetros no tratamento fiscal que falam se eu considero ou não essas variantes no cálculo do ICMS. Tá? Mas na entrada seca, digamos assim, pela tela da entrada por XML, esses valores vão permanecer iguais ao que vieram da nota. B2B. Na transação avulsa de contagem,
nós fizemos um bloqueio, na verdade, né? Para não permitir a contagem de produtos filho. Então, a gente sabe que lá no cadastro do produto, a gente pode caracterizar ele como um produto filho, ou seja, ele tem um produto mestre. Então, quando a gente informa um produto mestre aqui, uma filial, a gente entende que esse 1135, ele é um produto derivado do mestre. Então, todo o controle do estoque, ele é feito em cima do mestre que está vinculado a ele. Então, lá na tela de contagem, não será mais permitido fazer contagens para os produtos filho. Isso acabou ocasionando alguns problemas na geração do arquivo SPED bloco K para o cliente Mendes, para o cliente... Esqueci. Mas era o cliente Mendes e mais um cliente que usavam bastante a contagem. Todo mundo usou, na verdade, né? Mas eles têm um produto filho, então a gente fez essa tratativa. Aqui foi uma adequação que já está também no cliente, no Pages Mags, na transferência por filiais, no cálculo automático de volumes. Uma última alteração que foi feita numa PROC lá, para calcular, a gente está liberando junto à versão, sem muitas explicações. Aqui também a gente, o pessoal do suporte até conhece um pouco, a gente teve alguns problemas em alguns clientes em relação à baixa do estoque, quando o produto tinha uma unidade com 5 caracteres. Então, o cadastro do produto ele permite a gente criar com 4, porém no banco de dados tem 5 caracteres e algumas telas estavam tratando esse campo apenas como 3. E aí a gente teve alguns problemas. Então, a gente fez uma revisão geral do sistema, equalizando todas essas telas onde havia esse campo de unidade diferente de 5, a gente equalizou. Tá? Então, não tem alteração visual, é mais uma melhoria dentro do sistema mesmo. Pular um pouco aqui a parte do B2B. Também a gente teve bastante melhoria por trás do sistema, tá? Que não convém falar. Mas uma delas é visual. Quando a gente está aqui no sistema, aperta o Ctrl Shift F11. Ctrl Shift F12. Opa! Quando a gente aperta o Ctrl Shift F12, pula essa tela de configuração da conexão com o banco de dados. E aí, o que foi alterado? Tanto nessa telinha quanto na tela de login do sistema, quando a gente usava com 2 monitores, né? Então, um monitor notebook, por exemplo, e um monitor anexo, essas duas telas de configuração de banco de dados e de login, ela ficava bem no meio entre os 2 monitores, como se tivesse cortado ao meio. Então, a gente fez uma adequação para ela só exibir aqui ao centro. Tá. Bom, para finalizar... nossa, acho que eu falei pra caramba já. Para finalizar aqui o vídeo da versão, a gente está liberando nessa versão 15.0 a fase 1 do B2B. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar que a gente está desenvolvendo o B2B e para isso a gente vai precisar de algumas configurações dentro do RP. Então, a gente teve alterações em cadastro já. Então, só para vocês saberem que é para o B2B. Eu não vou entrar em detalhes porque nós teremos depois um vídeo especial B2B com o nosso convidado especial Vinícius, né? Provavelmente. Então aqui, a aba e-commerce ela deu uma mudada um pouco para ser utilizada no B2B, no B2C, mudou um pouco a tela. E também as telas de departamento. A gente tem, então, a opção de habilitar com o B2B. Então, departamento, seção, categoria, local, subcategoria, a gente tem esses campos novos no cadastro de produto. E aqui também, no menu do e-commerce, a gente tem os parâmetros, as telas pertinentes ao módulo do B2B. Então, parâmetro, ativação de login, gerenciamento de lojas e etc. Tá? Só para vocês saberem que a gente já tem essa parte 1 dentro do sistema, mas não tem como funcionar ainda porque a gente precisa da parte 2 ainda. Beleza? Esse foi o vídeo da versão 15.0. Espero que tenham gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, por favor, me procurem no plantão de dúvidas, que eu gosto muito quando vocês aparecem. Obrigado. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até mais.